paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos amigos, boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade. Consagrar nosso tempo de oração ao Senhor, amém? Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos e graças por tudo. Bendizemos, adoramos. Senhor, nós apresentamos tudo que temos e somos a Ti, pedindo a Tua graça, sabedoria, instrução na Tua palavra. Consagramos nosso tempo de oração para Ti, pedindo cobre-nos com o sangue de Cristo, Senhor, a tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Muito feliz hoje, muito feliz e glória a Deus. Quando a gente trabalha, né, e a gente faz as coisas e vai dando tudo certo, a gente fica muito feliz e glória a Deus por isso. E hoje nós vamos falar, né, quando tudo na nossa vida, ele tem um porquê, né? Às vezes a gente não entende direito o que é o quê, e a gente acha assim, né, fica meio assim, e aí Deus vem trazendo instrução para a gente e a gente entende, né? Porque de tantas coisas, por que estou aqui, por que nasci ali, por que vim dessa família, aquela coisa assim do porquê que a gente faz. E hoje nós vamos falar a respeito disso, sim, que o Senhor, né, falou muito a respeito comigo hoje sobre quando Deus tem realmente, né, as missões que Deus faz nas nossas vidas e como Deus usa a gente. E vamos ver pelo livro de Esther 4:14, que diz assim. Vamos ler um pouquinho antes o 13. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo tu te calares, neste tempo socorro e livramento, de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E a quem se sabe que para este tempo chegaste a esse reino? Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus aqui vem falando, né, sobre a rainha Esther. Rainha Esther, ela era uma moça que era judia e ela foi levada, né, para o castelo do rei, preparada para ser a rainha, e ela foi escolhida a rainha. E aí acontece, né, deu um problema onde o primo de Esther não dobrava para aquele que estava acima numa determinada posição, né? Então ele não dobrava para uma pessoa que era chefe, que era uma chefia, um alto cargo próximo ali do rei. E aí acontece que essa pessoa ficou com muita raiva de Mardoqueu, primo de Esther, e ele diz, vamos terminar com toda a raça dele. Não é só com ele, mas com toda a raça. E aí vai lá falar com o rei faz um decreto sem saber o que, e o rei deixa solto, né? E começa esse decreto passar, né? Que vai realmente haver um extermínio do povo judeu. Rainha Esther judia, seu primo judeu, eram, né, todo o povo judeus que estavam ali naquela cidade, naquele povoado, naquela região, porque estava debaixo do domínio daquele reinado. Então, eles eram os cativos, né, que foram levados para aquela cidade, para aquele reino. Então, a palavra de Deus diz que quando Mardoqueu pega aquele decreto, ele veste as roupas, né, de pano de saco e fica lá humilhado, lá na porta do castelo, né? Fica humilhado, vai humilhar, vai chorar, vai jejuar. E aí acontece que a Esther passa e vê o primo dela lá, o que está acontecendo, vão contar para Esther, e ela olha, ela diz, o que está acontecendo? Pega vestes, roupas, vai levar para ele, manda ele se trocar, né? E ele diz, eu não quero nada disso. Aí ele faz saber para Esther que tem um decreto que é para exterminar os judeus, que é o povo deles, e ele pede para a rainha Esther para ir chegar até o rei e para ir fazer interceder por eles, né? Para ver se consegue ali dar um jeito nessa circunstância de reverter a situação. A palavra de Deus diz que a rainha Esther diz para ele, manda devolver a resposta e diz, olha, eu não posso entrar não, eu não posso porque quem vai até o rei sem ser convidado já sabe que vai ter uma sentença de morte, então eu não vou porque faz mais de 30 dias o rei não me chama, eu não posso chegar na presença do rei sem ser convidada. Aí Mardoqueu diz para ela, não, olha, se tu não fizer alguma coisa, de certa forma que de algum lugar Deus vai dar um jeito e Deus vai me dar o livramento. Agora, será que não foi por isso, não foi para isso que tu chegou, para esse tempo aonde você está, nesse reinado como rainha? Né? Então ali, a rainha Esther, ela realmente, né, ela toma uma decisão, né?
que ela vai lá e vai falar com o rei, manda todo mundo jejuar e vai preparada. E quando chega lá, o rei aceita a rainha Esther e ali, né, a gente sabe que ela vai ali fazendo toda uma artimanha, vai jogando direitinho para poder chegar e tomar realmente, né, o coração do rei. E o rei aceita Esther e o rei também, né? Depois ele vai revertendo toda a circunstância. Sabemos que mais adiante também nós vemos ali que Mardoqueu, de vestes de saco, vestes de cinza, de humilhação, ele vai vestir depois as vestes reais, como, né, como um homem do governo, o segundo do governo do reinado. Eita glória! E ali a gente vê, né? Então tudo se passou em torno dessa circunstância. A rainha Esther, ela poderia dizer, gente, peraí, eu não vou não. Não vou não, né? Não vou me expor, não vou expor minha vida, vocês me desculpem, o povo judeu, né? E ela estava salva, ela estava no reino, ela estava ali no castelo, né? Ela estava ali protegida do rei, né? Era escolhida do rei, estava tudo bem para ela. Ela estava bem, mas quem não estava bem eram os outros que estavam lá fora. Então, naquele momento, ela diz: não é por eu estar bem, não é o eu estar bem, né? Eu tenho que realmente tomar atento e eu vou diante do rei por todo esse povo. Então, Esther, né? Ela diz, né? Olha, realmente eu vou porque eu quero. Eu quero esse povo, eu quero estar diante desse povo, eu quero salvar esse povo, eu quero realmente, né, fazer parte de uma vida, de uma pessoa que está num reinado, mas que também tem um povo, que também tem uma família, que também tem o sangue, né? Então ela vai lutar pelo seu povo. Cristina, é para a nossa vida, Cristina, através da vida de Esther, né? A gente vê, né, a posição de Esther, né, a sua elevação, o seu reinado. Então a gente vê, né, que por ela todo o povo teve um livramento, todo o povo judeu teve um livramento, né? Então a gente faz essa pergunta, né? Quando Mardoqueu ele vai até Esther, ele diz: será que não foi para isso que tu estás aí para esse tempo? É como quem disser: será que não foi por isso que Deus te colocou aí, Esther? Será que não é por esse motivo que você foi a escolhida do rei, que você achou graça aos olhos do rei, né? Então a gente se faz essa pergunta, né? Você já se perguntou? Eu fiz essa pergunta hoje enquanto eu estava aqui orando e meditando nessa palavra, né? Então, por que Deus me trouxe aqui, né? Qual é o objetivo, né? Se Deus hoje chegasse aqui e te perguntasse, né? Sabe por que eu te coloquei nessa família? Sabe por que eu te coloquei nessa empresa? Sabe por que eu te coloquei nessa igreja, né? E assim a gente poderia falar de tantas outras formas, outros lugares que Deus poderia... sabe por que eu botei nesse trabalho? Sabe por que eu te botei nesse negócio, nesse relacionamento? Né? Sabe por que eu te coloquei nessa cidade? Sabe por que eu te botei nessa casa? Sabe por que eu botei nessa rua? Sabe por que eu botei nessa comunidade? Tem tanta coisa que Deus poderia chegar e dizer, né? Então, quando Mardoqueu diz, né? Olha, você achou que você ia ser rainha só para chegar ali, né? E ficar no reinado de boa, né? Cheirosa, perfumosa, rica, famosa, conhecida. Você pensou que era para isso, Esther? Não, Esther. Será que não foi para isso? Para você ser realmente a intercessora desse povo? Para você ser aquela pessoa que ia ser uma porta, que ia ser um caminho, que estaria na hora certa, no lugar certo? Aquela que queria estar ali para resolver circunstância? Será que Deus não te colocou, Esther, nessa circunstância para você realmente ser a solucionadora desse problema? Para você vir realmente, né, e dizer ali: chega, agora deu, agora vamos acabar com tudo, vamos resolver essa circunstância. Então é isso que ele coloca para ela. Então nessa noite, né, nós vamos declarar que na nossa vida nada é por acaso. Cristina, mas eu fiz esse canal no YouTube e agora só tem uma pessoa. Meu amado irmão, minha amada irmã, faz esse canal florescer, deixa ter vida, deixa ter graça, faz com bom gosto, faz com bom ânimo, né? Vai ali servir esse unzinho que tem ali. Não queira, né? Não vou mais fazer. Não tem sim, vai ter sim. Hoje é uma, daqui a amanhã é dezena, depois milhares. Você vai ficar famosa que nem Esther, né? Cristina, minha empresa é tão pequenininha, eu só tenho 10 serviços no mês. Glória a Deus, faz teus 10 serviços com amor, com graça, né? Serve bem, atua bem. Daqui a amanhã tu vai estar na boca desse aqui, da boca do lá, um que vai indicar, outro vai indicar. A camarada já começa a fazer fila ali naquela tua empresinha para você servir, para você atender. Então a gente tem que entender
que para tudo Deus tem um propósito. Não importa se é pequenininho, se é grande. Não importa onde nós estamos, não importa de que forma é. Então todo mundo nessa terra vai ter uma missão e vai ter realmente, né, algo que nós vamos nos mover para abençoar alguém. Alguém nós vamos abençoar nessa terra, né? Às vezes a gente fica muito ligado, eu vou abençoar minha família, vou abençoar minha família, os que estão pertinho. Não, às vezes você foi chamado para abençoar os que estão na tua volta, realmente. Às vezes você nem vai ser, né, aquela pessoa que mais vai servir dentro da sua casa. Às vezes você nem vai ser o que mais vai servir ali no meio da tua empresa. Às vezes não vai ser, você nem vai ser o que mais vai servir na sua família. Às vezes você vai ter um chamado realmente para servir nações, vai servir pessoas, povos. Então é simplesmente só aquele teu núcleozinho só, né? Não, só vim para servir família, não, né? Então quando a nossa mente abre para saber pelo tempo que Deus nos colocou, o que Deus quer que nós façamos. Então essa noite, né, é que nós temos que viver como Esther viveu, né? Sabendo que, olha, não importa onde que Deus vai me elevar, não importa onde eu vou chegar, né? Se eu estou lá em cima, se eu estou aqui, se eu estou lá, onde eu vou estar. Mas o que importa é que para que Deus me colocou ali, é para esse para que nós temos que entender que ali tem um objetivo, ali realmente tem uma missão. E é para isso em que nós vamos colocar, né? Vamos canalizar todos os nossos esforços para que a gente possa servir muitos, para que nós possamos, né, ser a pessoa certa na hora certa, para o assunto certo, para resolver aquela circunstância que necessita que uma pessoa de Deus esteja naquele lugar, que uma pessoa enviada por Deus esteja naquele lugar. Assim como foi a rainha Esther. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus vai usar a sua vida como um resolvedor de circunstância, solucionador de problema. Você vai ficar conhecido pela pessoa maravilhosa que você é, pelo serviço que você presta, pela sua gentileza, pela sua presteza, pela sua educação, pela sua graça, pela sua força, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Assim nós vamos declarar que onde Deus vai te colocar, Deus vai te usar com poder e com governo. Você vai reinar e governar para a glória de Deus, amém? Glória a Deus, vamos orar, meus irmãos. Eu posso orar por você? Aleluia, Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor, graças por tudo, obrigada por essa palavra. Sim, Senhor, não sabemos, Senhor, se para tal, se para tempo, se é esse o tempo, se é o momento em que Deus nos trouxe, onde Deus nos trouxe, colocou onde Deus nos colocou, Senhor. Sabemos que eis-nos aqui, mas que seja, Senhor, para cumprir tuas missões, teus propósitos e aquilo, Senhor, meu Deus, que tu queres que nós façamos. Eis-nos aqui, Senhor, usa-nos a nós. Senhor, meu Deus, que possamos ser usados como um canal de bênção, como um canal de graça, Senhor, como um canal de favor, como foi a rainha Esther. Senhor, meu Deus, assim nós declaramos, Senhor, também como foi, Senhor, meu Deus, a juíza Débora, Senhor, meu Deus, a profetisa, Senhor, do Senhor, que não temeu, mas que foi para a sua missão. Foi cumprir uma missão de Deus, Senhor, em meio ao campo de batalha, em meio da guerra, Senhor, levando a profecia, levando a palavra, levando, Senhor, meu Deus, a presença do Senhor como uma força de guerra. Por isso, nessa noite, nós bendizemos, nós adoramos e declaramos, Senhor Ebenezer, porque até aqui o Senhor nos sustentou. E é nessa graça que nós queremos continuar pedindo, Senhor, que todo o propósito do Senhor venha se cumprir na nossa vida. Se para esse tempo o Senhor tem nos chamado, eis-nos aqui. Senhor, para a missão que tu queres, para onde, Senhor, tu desejas que nós vamos, para o servir, para o fazer, Senhor, meu Deus, de toda a tua vontade, em nome de Jesus. Senhor, nessa noite, eu oro, Senhor, abençoando, Senhor, todos os membros do meu canal. Quero declarar, Senhor, a graça do Senhor, unidos em fé, Senhor, e declaramos, Senhor, que profetizamos, Senhor, que a mão do poderoso Deus haverá de tocá-los, Senhor, na casa, na família, no seu lar, na sua empresa. Que para esse tempo o Senhor dê para eles a graça, a força, a unção, sabedoria para tudo que eles vão mover. Em nome de Jesus, declaramos, Senhor, meu Deus, coloca os teus filhos no lugar certo, Senhor. Faz deles, Senhor, uma flecha nas mãos do valente. Que eles possam, Senhor, meu Deus, ser vitoriosos em tudo que vão fazer. Nós declaramos vida em abundância. Nós declaramos favor divino, Senhor. Queremos profetizar sobre os seus negócios, sobre empresas, sobre trabalho, sobre casa, família, finanças e todas as áreas da vida deles. Prosperados, abençoados, enriquecidos da bênção de Deus. Em nome de Jesus. Senhor, nessa noite, Senhor, nós oramos declarando a todas as pessoas que vão receber, Senhor, um compartilhamento desta oração, que a bênção do Deus poderoso os toque e os cerque.
Senhor, que pelas tuas mãos, Senhor, os teus filhos sejam servidos com as ricas bênçãos, com milagres, com cura, com poder, com libertação. Em nome de Jesus, Senhor, nós profetizamos, Senhor, para esse tempo, a mão do poderoso vai agir. Senhor, nós declaramos que o bom propósito do Senhor na nossa vida vão se cumprir para a glória e o louvor do seu nome, em nome de Jesus. Assim nós declaramos, assim nós profetizamos. Pode ter certeza, amado irmão, que esse tempo o Senhor vai fazer milagres e maravilha através da sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe, fique na paz.